Olá, seja muito bem-vindo a mais um Alesp Cidadania. O tema de hoje é a Lei Geral de Proteção de Dados, que agora, no ano de 2021, vai passar a valer as punições pelos erros cometidos em relação à lei. Eu recebo aqui na Rede Alesp o especialista em Direito Empresarial, Dr. Rubens Gonçalves Leite. Seja muito bem-vindo aqui à Rede Alesp. A lei vai completar um ano, mas agora que vai começar realmente a fiscalização e a punição em relação a ela. Mas eu quero começar o programa, primeiro saudando e agradecendo a sua presença, mas eu quero que você explique um pouco o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Olá, Guga, obrigado. É um prazer estar aqui novamente na Rede Alesp, falando desse tema tão importante que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A lei veio com o foco de criar uma proteção à privacidade. E os dados são informações pessoais, são informações que identificam ou tornam identificável uma pessoa. Isso é o conceito de dado pessoal trazido pela lei, que é consubstanciado na proteção à privacidade, que é um direito constitucional que nós temos. Então, a lei, diante da evolução de todo o mundo em relação a essa consciência de que os dados pessoais devem ser protegidos, você deve saber, deve conhecer, deve dar o consentimento para todo e qualquer uso dos seus dados, por qualquer empresa que seja. Portanto, nesse novo cenário, surge a Lei de Proteção de Dados, como você bem disse, aplicando as suas penalidades a partir de agosto de 2021. Nós vamos entrar nesse assunto ao longo do programa, mas eu gostaria de saber como as empresas estão se preparando. Na verdade, elas tiveram um período para se preparar, para se adequar à lei. Eu gostaria de saber o que as empresas têm que fazer para que se adequem corretamente à lei. Perfeito, Guga. Essa estrutura de proteção de dados, a lei exige que a empresa, a partir do artigo 51 da lei, que a empresa crie um sistema de governança de proteção de dados. Uma das primeiras leis que sugerem um programa de compliance. As empresas devem, portanto, para estar adequadas à lei, fazerem primeiro um rastreamento, um mapeamento de dados, nós chamamos. Esse mapeamento significa identificar em que momento a empresa faz a coleta, em que momento a empresa recebe os dados e onde esse dado flui dentro da empresa e como esse dado flui, em que departamento recebe, o departamento de marketing, o departamento operacional, o RH, todo o fluxo desse dado dentro da empresa para que possa-se assim criar um sistema de proteção, ou seja, mecanismos internos, controles internos que vão proteger aquele dado, quem tem acesso, por que aquela pessoa tem acesso, quais são as tecnologias que são utilizadas para que não haja nenhuma violação, a gente chama de incidente de dados, o vazamento desse dado, que vai gerar o uso indevido dessas informações. Portanto, quando a gente fala de como uma empresa está adequada, quando ela tem um compliance, quando ela tem essa governança, que são um conjunto de medidas, de acordo com a realidade da empresa, que vão criar um sistema de proteção. Agora, doutor, essa lei ela é válida para todos os portes de empresa ou só as empresas maiores, ou então aquelas que trabalham diretamente com dados do consumidor, elas devem obedecer à lei? Excelente pergunta, Guga. Muitas empresas questionam a gente sobre esse item. A lei se aplica a toda empresa que faz tratamento de dados. O que é tratamento de dados? É exatamente a coleta de informações, a empresa que recebe dados pessoais de qualquer pessoa. Tem muitas empresas que nós falamos B2B, que trabalham de empresa para empresa. Elas, em regra, têm uma diminuição de uso de dados pessoais, mas, inevitavelmente, ela terá dados de colaboradores, dados de prestadores de serviço. Então, qualquer dado pessoal, seja de cliente, seja de prestadores de serviço, seja de funcionários, ela deve ter um sistema de proteção para que esses dados não sejam violados. Portanto, respondendo a sua pergunta, toda empresa que recebe dado pessoal deve ter um programa de proteção. Esse programa vai variar de acordo com a quantidade de procedimentos, o porte da empresa. Então, desde uma
farmácia, uma padaria, um microempresário que recebe dados pessoais, ele deve sim ter algum mecanismo de proteção para que ele esteja adequado à lei. Agora, doutor, muitas vezes hoje o consumidor ele autoriza o uso de dados sem mesmo perceber que fez isso. Quais os cuidados aí que o senhor dá para as próprias empresas e consumidores em relação a isso? Bom, nós temos dois cenários. As empresas que eventualmente já têm um relacionamento, então o titular dos dados, que a lei chama de titular, ele tem o direito de atualizar aqueles dados, ele tem o direito de revogar o consentimento, ele tem o direito de corrigir os dados eventualmente. Então, quem nunca recebeu uma informação, uma ligação ou uma abordagem que acha evasiva, ele deve abordar essa empresa deve ter um canal para receber essa reclamação, a lei fala petição do titular, para que o titular desses dados possa, então, exercer esse direito de revogar os dados, de atualizar, de corrigir. E nos novos casos, porque lembrando que nós já estamos na vigência da lei, é necessário que a empresa demonstre. Primeiro, ela deve garantir que você manifeste o seu consentimento para o uso daqueles dados, mas o consentimento, a lei é bem clara nesse item e ela diz o seguinte: o titular dos dados deve saber quais são as finalidades, qual é o objetivo do uso, quais são as necessidades que a empresa tem para pedir aquele dado seu. Então, isso deve ser feito de forma transparente e clara no momento em que o titular está transmitindo esses dados para a empresa. Agora, como foi esse processo aí de um ano, né? Essa transição? Você já tem visto aí avanços em relação à Lei Geral de Proteção de Dados ou só quando houver punição aí a gente vai ter certeza que as empresas se adequaram ou não à lei nova? Nós tivemos um grande avanço, principalmente das empresas que são multinacionais, que têm interação com países, o mundo afora. Porque a gente já tem uma exigência vindo, por exemplo, da Europa com o GDPR, né, que é a legislação europeia de proteção de dados. A gente tem também algumas legislações específicas vindo dos Estados Unidos, como o California Privacy Act. E, portanto, nós já temos uma exigência de mercado nesse sentido, mas, Guga, muitas empresas ainda não se adequaram à lei e estão extremamente expostas, né? Estão vendo ainda se... aqui no Brasil a gente tem um grave problema que as empresas, as pessoas em geral, esperam para ver se uma lei vai pegar. Tudo para a última hora, né? Exatamente. Portanto, isso é um grave erro. Já existem algumas penalidades sendo aplicadas. Penalidades quando, por exemplo, a gente transfere, o uso indevido dos dados transcende a parte do próprio incidente e chega a violar, por exemplo, a sua imagem, gerando uma indenização por dano moral. Então, nós já temos casos de processos em que os juízes estão usando como fundamento a Lei Geral de Proteção de Dados e aplicando uma penalidade, por exemplo, de dano moral. Agora, a empresa, mediante essa nova lei, ela pode alegar, por exemplo, que ela não sabia que o cliente não queria que usasse os dados. Existe alguma lacuna nessa lei que permita isso? Na verdade, nesse ponto, nós temos um princípio constitucional, né? Uma disposição constitucional que diz que ninguém pode descumprir a lei alegando que não a conhece. Portanto, se nós temos a lei, ela deve ser aplicada e, portanto, as empresas devem ficar atentas a esse item e ter um sistema, revisitar o seu banco de dados para ver se ela tem autorização para utilizar aquele dado e demonstrar para o consumidor as alternativas que ele tem, podendo revogar, podendo atualizar, como já foi dito aqui, e podendo inclusive revogar, dizer que eu não quero que você tenha os meus dados no seu banco de dados. Agora, outra coisa que é bastante questionada, por exemplo, as pequenas empresas, às vezes, hoje a gente tem muitos profissionais liberais, por exemplo, que trabalham e às vezes não tem recurso para contratar uma consultoria. Como essas empresas elas vão se adequar à lei? Porque numa empresa grande, numa multinacional, eu creio que até departamentos específicos para cuidar da lei de proteção de dados serão criados. Mas e nas pequenas empresas, nos negócios onde o profissional depende às vezes dele, ele não tem estrutura, como se adequar? Bom, o primeiro passo é conhecer a lei. Essa lei ela foi
em contramão a muitas leis que a gente estuda, que são leis muitas vezes incompreensíveis, principalmente na área tributária, né? Essa lei ela é muito inteligível, ela é muito intuitiva. Então ela mostra ali para o empresário o que ele deve fazer, à semelhança do Código de Defesa do Consumidor, que também é uma lei com o objetivo de ser mais intuitiva. Então esse primeiro ponto, acho que é uma lição de casa para os empresários, visitarem a lei, principalmente o começo, trazendo ali quais são os princípios, quais são os itens básicos a ser cumprido. No segundo ponto, existem muitas informações, o SEBRAE e outros órgãos estão disponíveis para contribuir com os empresários a estarem adequados com a lei e, por fim, existem consultorias privadas também que vão apresentar uma solução adequada ao tamanho da empresa, ao porte da empresa, justamente para que ela possa ficar resguardada. Então, nós temos vários caminhos para se adequar e lembrando que, independente de qual for o caminho selecionado, a empresa deve estar adequada. Agora, e o consumidor, né? Tivemos notícias recentes de dados vazados aí de operadora de celular, de grandes mecanismos aí de proteção ao crédito e às vezes o consumidor fica sem saber, né? Meus dados foram vazados, o que pode acontecer? Como é que o consumidor age nesse momento? Excelente colocação. Nós temos uma conjunção entre o direito do consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados, que criou um cenário de tutela de direitos do consumidor muito grande aqui no Brasil. E quando a gente fala de uso de dados pelas empresas relacionado ao consumidor, nós temos a obrigação de que a empresa tenha esse canal de comunicação. Então, a empresa deve fornecer um canal, um acesso facilitado, a lei diz isso, um acesso facilitado, seja aos dados que a empresa tem em poder dela, sejam seus, seja de qualquer um dos telespectadores, e a empresa deve fornecer ainda uma alternativa para que o titular saiba como aqueles dados estão sendo usados, como aqueles dados estão sendo aplicados no dia a dia, para que ele possa revogar e não. Portanto, qualquer titular hoje pode abordar qualquer empresa requerendo esclarecimentos sobre o uso dessas informações e não havendo essa prestação de contas, ele pode então se socorrer dos mais diversos mecanismos, porque nós temos dentro da LGPD o que nós chamamos de competência concorrente. Nós temos desde o Ministério Público legitimado para realizar esse tipo de fiscalização, nós temos o próprio PROCON, que pode ser acionado muitas vezes quando não há uma solução administrativa. Nós temos o próprio Poder Judiciário, em última instância, para poder eventualmente sanar um dano pelo uso indevido desses dados. Então nós temos uma série de alternativas que o consumidor pode utilizar para que ele possa, portanto, se proteger a sua privacidade e os seus dados. Agora, doutor, dentro desse assunto ainda, quais os danos que o consumidor pode sofrer? Por exemplo, o meu CPF, tivemos recentemente, aí você entrava num site que dizia todos os dados seus que foram vazados, parece que 250 milhões Sim. de dados, né, vazados no órgão de proteção ao crédito. Como eu vou saber se usaram ou não meus dados? Só na hora que cometerem o crime com eles? Bom, a legislação, a LGPD, diz o seguinte: quando há um incidente de dados, a empresa obrigatoriamente deve comunicar o titular dos dados. Então, esse é um item essencial para que as empresas possam estar em conformidade. Tem esse procedimento de comunicação de incidente de dados. Caso isso não aconteça, nós temos até em desenvolvimento pela autoridade nacional algumas alternativas que o consumidor eventualmente poderá ter em relação a histórico de incidentes de dados. E provavelmente eles criarão também um rol de empresas cumpridoras ou não, né, a semelhança do que a gente tem em outras agências reguladoras, para que possa, sim, então, ter essa fiscalização. E caso haja algum dano, o consumidor pode se socorrer dessas ferramentas que eu já destaquei e ir ao judiciário. Mas é importante destacar que não basta só que haja o incidente, o vazamento daquele dado. É necessário que haja, eventualmente, um dano efetivo. E os danos podem acontecer, como nós já temos visto,
o uso, por exemplo, do CPF, de dados de cartão de crédito, para fazer compras ilegais, para se adquirir bens, produtos e serviços dos mais diversos utilizando seus dados. Então, esse é o principal risco. Então, é importante que a gente fique mais atento ainda e, caso haja algum dano, a gente possa relacionar o incidente de dados com o dano. E aí, com isso, a gente consegue ter o chamado nexo causal, que é vincular o dano a um infrator e aí conseguir uma indenização para que isso seja sanado. Agora, doutor, o senhor acredita aí, pela sua experiência, a partir de agosto de 2021, né, a punição entrando em vigor, os tribunais ficarão mais carregados com questões desse tipo? Como é que o senhor analisa, ou o senhor, de repente, é mais otimista e acha que até esse período as empresas aí já se adequaram e nós teremos poucos problemas judiciais em relação a isso? Bom, o Brasil é um dos países mais litigiosos do mundo, né? Nós temos uma quantidade de processos sim, extremamente acima da média mundial. Então, eu acredito que, infelizmente, nós teremos muitas discussões em relação ao uso de dados, em relação a incidentes de dados, principalmente porque surgirão dúvidas práticas, surgirão detalhes que a lei não traz, que a lei não responde, e aí vem a jurisprudência para justamente suprir essa lacuna. Nós teremos a aplicação de penalidades pela autoridade nacional, que vem sendo se estruturando no decorrer desse um ano, e eu acredito que ela vai começar a abordar as grandes empresas para evitar incidentes como esse que você mesmo trouxe, e a partir disso nós vamos ter sim várias demandas a ser discutidas no judiciário, justamente porque muitas empresas não vão estar adequadas. Então, um meio mais sadio de se evitar isso é estando em conformidade com a lei, é estar em compliance com a lei, tendo todos esses mecanismos de comunicação com o titular, de comunicação com a própria autoridade nacional ou outros órgãos. Nós temos o chamado encarregado de dados, que é o DPO, Data Protection Officer. É o responsável por prestar contas perante terceiros em relação aos processos de utilização de dados, do tratamento de dados dentro da empresa. Então, esses pontos chaves podem contribuir para que se evite uma judicialização e se evite uma exposição das empresas no judiciário. Então, é importante uma conscientização, primeiro, do titular, de quais são os direitos dele, das ferramentas administrativas que ele tem para poder solucionar esse uso indevido, eventualmente, e, para isso, não sobrecarregar o judiciário, que nós já temos uma carga de processos muito grande. E, respondendo a sua pergunta, eu acho que vai, mas nós conseguimos mitigar isso utilizando essas outras ferramentas, que seria, por exemplo, o compliance e os meios alternativos de resolução através de PROCON, através de outros órgãos que podem ser utilizados nesse meio. Agora, doutor, a punição da lei, ela é na esfera civil somente ou na penal também, na criminal? Nós temos aí, a lei ela traz, a gente fala tipos próprios, né? Hipóteses próprias de violação de uso dos dados. Se, eventualmente, nós tivermos alguma tipificação penal, né, a gente tiver em decorrência desse uso, desse tratamento indevido de dados, algum efeito na legislação penal, sim, pode acontecer. Existe o princípio de que não há crime sem lei anterior que o defina, né? Então, é necessário que haja o tipo penal, né? Existem hoje crimes cibernéticos, uma série deles sendo destacados no nosso Código Penal e na legislação penal em geral. Então, se nós tivermos, sim, a ocorrência de algum delito tipificado, é possível, sim, mas o principal rol está ali dentro da própria legislação, própria LGPD. Agora, o telespectador que nos acompanha, tendo algum problema em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, a primeira indicação é procurar o órgão de defesa do consumidor, é isso? Exatamente, seria um primeiro passo. Na verdade, um passo anterior seria procurar a própria empresa, que deve ter um mecanismo de comunicação com o titular.
você deve ter o direito facilitado, ou seja, a lei usou esse termo justamente porque deve ser fácil, deve ser intuitivo. Você vai encontrar no site, você vai encontrar no saque, eventualmente, a alternativa de revogar o seu consentimento, atualizar os seus dados ou qualquer outra deliberação que você queira em relação aos seus dados. E aí, não tendo êxito nesse item, aí eu oriento que seja procurado algum órgão de proteção do consumidor para que sim possa fazer valer. E aí, dependendo da gravidade do incidente, vai se utilizando outros mecanismos mais assertivos para se ter o direito ali resguardado. Agora, doutor, qual que é o legado que a Lei Geral de Proteção de Dados vai deixar para o nosso país em relação, né, à proteção do consumidor? Eu acho que o principal legado é a criação de uma nova cultura, uma cultura de conscientização das empresas que elas devem respeitar o direito individual, o direito à intimidade, o direito à privacidade de todos os consumidores. E a lei vem consagrar esse direito. Direito de você não ser incomodado, direito de você ir fazer uma compra numa loja e simplesmente fazer aquela compra, não fornecer seu nome completo, seu RG, CPF, endereço, e-mail e depois começar a receber uma série de abordagens indesejadas. Então, o principal legado é a consagração do direito individual, à privacidade, à intimidade, que é o principal propósito da lei, a lei logo no começo, os primeiros artigos diz isso. A lei tem como propósito proteger o direito à privacidade das pessoas, fazendo com que elas possam ter essa prática, essa privacidade prática no dia a dia dela e poder interagir nas relações sociais e comerciais sem ter essas abordagens indevidas ou até usos indevidos dos seus dados, gerando danos para ela e para a sociedade em geral. Esse é o grande legado. Agora, dentro dessa privacidade que você mencionou, eu gostaria de saber em relação, por exemplo, àquelas ligações indevidas, às vezes oferecendo produtos, às vezes você nunca teve contato com a empresa te liga, hoje em dia com a modernidade te manda um WhatsApp. Como se precaver desta modalidade através da Lei Geral de Proteção de Dados, doutor? Esse item é muito interessante. Já existem algumas ferramentas até desenvolvidas pelo PROCON para que você cadastre, por exemplo, o seu telefone num site que é Não Perturbe, né? Mas em que pese todos esses mecanismos, ainda hoje nós sofremos com essas abordagens. Então a lei vem dar uma substância ainda maior para esse direito de privacidade em relação a essas abordagens indesejadas. E o primeiro caminho primeiro, já como advogado, já pensando nas provas, né? Sempre deixar registrado qual foi o dia daquela abordagem, qual foi o horário, para que você então demonstre um rol de abordagens indevidas que vai gerando aquele descaso. Existem inúmeros casos em que é provado que a empresa ligava a cada 2 horas, a cada 1 hora para o titular, para a pessoa, durante 3, 4, 5, 6 dias, 1 semana. Então, esse registro é muito importante. Depois disso, já utilizando as ferramentas que a lei traz, nós podemos destacar abordar a empresa solicitando a revogação do consentimento do uso dos dados. Então, e pegar um número de protocolo. Com isso, nós já temos mecanismos até para ajuizar uma ação ou de obrigação de fazer, ou se performar o dano, uma indenização pelo dano moral. Então, esse é o principal item. Isso pode ser feito através do próprio titular, entrando em contato com a empresa, por meio dos seus canais de comunicação, depois, passando por aquela ordem que nós comentamos, pelos órgãos de proteção do consumidor e depois, em seguida, procurando o Poder Judiciário através de uma assessoria jurídica. E na questão, por exemplo, das ligações de cobrança, seja devidas ou indevidas, essa insistência de algumas empresas especializadas nisso também é um incômodo ao consumidor? Sim. Esse tema ele é bem sensível, nós temos vários itens, por exemplo, existem casos em que essa abordagem de cobrança é feita no local de trabalho. Isso é totalmente vedado. A cobrança incisiva, ela pode ser feita, mas ela não deve ser feita a ponto de causar um constrangimento na pessoa. Isso sim também pode gerar
uma eventual judicialização, uma indenização por esse transtorno causado em virtude dessa cobrança. Então, ela, em si, ela é legítima. Todavia, a insistência, o constrangimento, ele é ilegal e deve ser, portanto, mitigado pelo judiciário. Dr. Rubens, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Cidadania de hoje. Guga, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Este foi mais um Alesp Cidadania. O tema hoje foi a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu convido você a acessar as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube. Todo o conteúdo produzido pela Rede Alesp está lá. Você continua agora com a programação da Rede Alesp. Até um próximo encontro. Tchau!